Quero desejar a você muita saúde, paz, perseverança na fé, na esperança e no amor que vem de Deus. O evangelho de hoje é Lucas 24, 35 a 48. Veja que essa palavra vem nos trazer uma vida absolutamente nova, uma vida que vem segundo o querer de Deus. Quando o Senhor nos dá essa palavra, Ele também deseja que eu e você experimentemos aquilo que a Virgem Maria experimentou. E experimentou com generosidade, com misericórdia, segundo o coração de Deus. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis tão preocupados e por que tendes dúvidas nos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." Dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra, que ela possa se cumprir em nossas vidas e em nosso favor. Veja que aqui estamos diante do Senhor, o Verbo do Pai. Quando Jesus aparece para os discípulos, não tira nenhuma satisfação com os discípulos, mas pelo contrário, ele vai dizer: "A paz esteja convosco." Veja que a paz é sinal, é consequência da presença de Deus. Por isso o mundo só terá paz. Eu e você só teremos paz quando tivermos a presença de Deus em nossa vida, deixarmos Deus estar presente e agir em nossas vidas. E aí então Jesus diz para os discípulos e diz para mim e para você: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas, sobre a ressurreição do Senhor? Por que duvidais em vosso coração? E aí Jesus vai lembrar que foi sobre isso que ele contou quando ele estava entre os apóstolos. E é isso que Jesus fala para nós na liturgia, na leitura da palavra, de que nele se cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. Nele realizou-se a minha e a sua salvação, a salvação da humanidade inteira, pelo perdão dos pecados através da paixão, morte e ressurreição. Veja que Jesus pede comida para provar que ele não é um fantasma. A ressurreição não é uma coisa criada da mente humana, não, é um fato real, é um fato da eternidade. É um fato que não se comporta na história, vai além da história, nos atira, nos leva para a eternidade. E Jesus então mostra as suas mãos, e os seus pés chagados agora de forma gloriosa, para dizer que o preço do meu pecado, do seu pecado, Jesus pagou pelo sofrimento e pela morte. E nos deu a gratuidade do seu amor na ressurreição. Jesus come e dá aos seus discípulos: "São estas as coisas que eu vos falei quando estava convosco." Era preciso que se cumprisse tudo o que o Senhor anunciou pelos profetas,
por Moisés e pelos Salmos. Que Deus, então, possa abrir a minha e a sua inteligência para entendermos. E esse entender aqui não é só do ponto de vista racional, é acolher o mistério da salvação. E como diz, o Cristo sofrerá, mas ressuscitará. E em seu nome será anunciado o perdão dos pecados para todas as nações. Que Deus nos conceda essa graça de participar desse tesouro que é o tempo pascal e deixar que os frutos da Páscoa sejam plantados na minha e na sua vida. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos santifique e nos livre de todo o mal. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Feliz Páscoa para você!